Boa noite, povo de Deus, que a paz seja com todos, amém? Pegue a palavra de Deus e abra comigo em Provérbios 18, versículo 21. Palavra conhecida, mas estive orando a Deus até quando o pastor chamou para estar ministrando a palavra. Eu confesso que eu não queria pregar essa palavra. Orei, mas orei, e o Espírito Santo sabe nos dirigir. E a gente só tem que obedecer a palavra do Espírito Santo de Deus quando fala conosco. Mas eu tenho certeza que aquilo que Ele tem para nos ensinar, essa noite Ele vai nos ensinar, né? Para a glória de Deus. A palavra declara assim no verso 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Amém? Pode tomar o seu assento. Quase todos nós, como servos do Deus Altíssimo, nós já passemos por algumas situações, né, de ouvir algumas palavras, principalmente dentro da família, na vida familiar, né, o pai, a mãe, na criação dos filhos, e às vezes, por falta de sabedoria, a gente abre e pronuncia a nossa palavra, né, e palavra que não deveria ser pronunciada para os nossos filhos. E a palavra, como nós lemos aqui, declara que ela tem poder. A palavra ela tem poder para matar e para dar vida, né? Depende das situações que a gente lance a palavra para a vida de um ser humano. E principalmente quando é pai com o seu filho ou mãe, na base da família. Nós temos que ter muito cuidado tem pessoas frustradas, e até hoje, eu às vezes conversando com algumas pessoas, alguns amigos, e eles relatavam, eu ouvi uma palavra anos atrás do meu pai, e eu não sei por que essa palavra ela não consigo esquecer, tirar de mim. Essa palavra sempre fica dentro da minha mente. Anos e anos, aquela pessoa fica com o emocional, não consegue esquecer uma palavra dura, uma palavra que não deveria ser falada. E aquela pessoa se deixou abater, se deixou, às vezes através de uma palavra, casamento é destruído, vida de filho com o pai, comunhão uns com os outros é destruído. E às vezes um pai ou uma mãe quando fala, o meu filho, este menino não tem jeito, este menino... Ele cita nome, que eu nem vou falar aqui, mas um palavrão, aonde a palavra do Senhor declara que a nossa vida, a nossa boca, ela foi feita para nós abençoar, principalmente a nossa herança, que Deus nos deu, nossos filhos, que são herança do Senhor. Então, quando um pai ou quando uma mãe diz uma palavra dura, uma palavra que, às vezes, até uma criança, que não tem nem entendimento ainda de que é uma palavra, mas a mãe vai lançando, o pai vai lançando aquela palavra dura, e a criança é de se tornar uma pessoa abençoada, crescer um filho abençoado, e ele começa a dar trabalho na caminhada. Quando criança, jovem, aí vai indo, você vê nessas famílias que tem mais destruição, pessoas em droga, você pode ver que é uma família desestruturada. A palavra, o pai não respeita a mãe e vice-versa, e ali a consequência vem através das palavras, porque aquilo que você lançar, aquilo que você proferir sobre a vida de uma pessoa, é aquilo que você vai viver, aquilo que você vai viver, tanto o esposo como a esposa, é um filho, você não merece nada. Então, se nós formos olhar assim, nós também não merecia nada do nosso pai. Se nós for olhar para quem vai merecer, nós não merecia nada. O Senhor Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, Ele morreu por cada um de nós sem nós merecer. Mas o amor dele é tão grande para conosco, nosso Deus deu seu único filho. E quando nós for pensar, essa pessoa não merece nada, primeiramente nós temos que olhar o que o Senhor fez por mim e fez por nós. Não era merecedor de nada. E hoje nós somos pessoas que somos, eu sempre falo lá em casa com meus filhos, é impossível uma pessoa que aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, a vida continuar o mesmo. Não continua. A vida é transformada. A vida é mudada. E aquele que anda com o Senhor, ele não é mais como antes. Ele é uma pessoa transformada e mudada. Só que na caminhada tem muito trajeto para a gente cumprir.
E cada vez nós vamos sendo moldados, cada vez nós vamos aprendendo, cada vez nós vamos transformados pela palavra do Senhor. Vamos deixando aquilo que nós cometíamos no passado, nossos erros, nossos pecados, e vamos se ajustando com a palavra de Deus, andando com a palavra de Deus. Então, a palavra, uma pessoa que às vezes tem uma enfermidade e a pessoa ela começa a se abater, ela começa só a olhar e focar naquilo que ela está vivendo e naquilo que ela está passando. E ela só fala, como você está? Não estou bem não, só profere palavra negativa. Então os médicos mesmo falam que uma pessoa dessa é mais difícil de ser recuperada, que ela profere sobre a vida dela, algo está acontecendo e vai acontecer porque ela está proferindo isso. Então quando nós vamos sempre passar, quando nós estivermos aqui, nós sempre vamos passar por algo que nós não gostaríamos de passar, por enfermidade, por isso, mas uma das coisas é que nós temos a certeza que nós temos um Deus que é por nós, né? Nós temos um Deus que Ele vai passar por nós. Eu tive experiência, né? Uns anos atrás aí, com meu filho. Ali eu tive no Hospital das Clínicas. E era uma enfermidade que não era fácil. É de 100 milhões de pessoas que acontece com uma pessoa. E aconteceu com meu filho. Eu andava em todo o hospital e não descobri. Eu fui descobrir lá no Hospital das Clínicas. E ali eu conversando. Aí em 3 dias, tinha que fazer uma sessão de hemodiálise nele. E aí, para tirar a bactéria, que era uma bactéria. E ali eu falando com o médico, umas vezes, ele falou assim, você está vendo aquela mulher que está naquela cadeira ali? A cadeira ali está com 2 anos que ela faz esse tratamento. E se ela passar uma semana sem fazer, ela não consegue andar. Misericórdia, está repreendido, mas meu filho vai ser diferente. Meu filho vai fazer esse tratamento, ele vai sair daqui sarado para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. E ali foi feito o tratamento, era 6 sessões, só a pastor fazer 4 sessões. E ele tem uma recuperação tão extraordinária que ele liberou, pai, eu não vou mais continuar em ter as 6, porque não, pela recuperação dele foi extraordinária que nem precisa de a gente chegar em ter a 6ª. Eu digo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ali viemos para a nossa casa e já tá, acho que foi 2014, né? Já está com uns anos que eu nem sei quanto já, né? Da data de ano, mas está com bastante tempo. E para a honra e para a glória do Senhor, ele está sarado, está curado. Para a glória de Deus e louvor do Senhor. Mas todo o tempo crendo e acreditando que Deus estava com ele ali, estava conosco. Nesse tempo ele era de menor, eu estava desempregado, e Deus sabe todas as coisas. E aí eu estava lá com ele, fiquei o tempo inteiro com ele lá. Para a glória de Deus, meu filho está sarado, para a glória de Deus. Então nós ficamos tristes, todos nós ficamos abatidos às vezes, mas não desesperados. E ali nós temos a certeza e a fé que o Deus que nós servimos, Ele está ao nosso favor, à nossa disposição. É só nós profetizar e crer, como nós vemos ali aquela passagem dos secos, quando o Senhor falou com Ezequias, né? Ele via ali o quê? Ele via só um monte de ossos secos. Mas o que o Senhor falou com ele? Profetiza sobre esses ossos. Profetiza a palavra, mandou citar a palavra, e ele começou a profetizar, ele começou a falar, e ele começou a declarar, e ali houve o espírito e a pele, e virou nervo, carne, e virou ser humano, através da palavra. Então a nossa palavra, ela tem poder, quando nós falamos na direção de Deus, na palavra de Deus, baseada na palavra do Senhor. Então nós temos essa autoridade, aqui no versículo, volte umas páginas aí, atrás aí no versículo 10 aqui, o que diz aqui sobre a palavra? Provérbio 10, 11, Provérbio diz assim, a boca do justo é fonte de vida, mas a boca do justo é fonte de vida. Quem é o justo? É os que servem ao Senhor, é os que glorificam o Senhor, é os que exaltam o Senhor. Então a nossa boca, ela tem poder de abençoar a vida de qualquer ser humano, ainda mais da nossa família. Né? Ainda mais da nossa família, quando nós temos essa autoridade, o Senhor nos deu essa autoridade a todos, ser humano, né? Mas principalmente, que fala aqui, a boca do justo, aquele que anda buscando a direção do Espírito Santo de Deus, buscando a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Nós vamos lá para Tiago também fala sobre o poder da palavra. Em Tiago, para não ficar nas minhas palavras, aqui em Tiago 3 fala sobre o poder da palavra também. Tiago 3:10 diz assim,
mesma boca procede bênção e da mesma boca procede maldição. Mas isso, nós vamos o versículo 11 fala que, mas isso não convém que se faça. O que Deus, a vontade de Deus, que Ele quer para nossas vidas, é que nós use a palavra dEle, profere a palavra dEle, na vida do meu irmão, da minha irmã, e de todos, até aqueles mesmos que nos desejam mal, nós temos a autoridade de abençoar, não desejar o mal do nosso inimigo. Porque a palavra que eu declaro é que nós temos que orar pelo nosso inimigo. Ele não manda nós falar palavras negativas com o nosso inimigo. Ele manda que nós oramos pelo nosso inimigo. Então, com Deus, com a palavra de Deus, Ele só tem bênção para nossas vidas. Porque quando nós proferimos bênção na vida do próximo, nós retornaremos para nós. As bênçãos vão e retornarão para o nosso lar. Nós vimos assim a situação. Eu estou passando por por um deserto, um monte de ossos secos na minha vida, problemas, situações. Você tem autoridade no nome do Senhor Jesus de estar profetizando, de estar declarando a palavra de Deus. E essa situação vai viver, vai florescer, vai vingar, porque você está declarando a palavra de Deus. Então a palavra que sai da nossa boca, ela tem dois sentidos, para dar morte e outra para dar vida. Mas aquele que fala no nome do Senhor, Ele dará vida. E tem vida e vida em abundância para nossas vidas. A vida que servimos ao Senhor, a nossa vida é com abundância, né? Com a prosperidade. Mas a prosperidade isso é dinheiro, isso é mansões, carrão? Não. A prosperidade é você ter uma família abençoada, você deitar na sua cama e você ter a tranquilidade de dormir no seu travesseiro, que a sua família é uma família abençoada. Chega à noite, eu chego em casa, às vezes eu vou orar a Deus, eu louvo a Deus. Meu filho está lá na casa dele, com a esposa dele, com a família dele dormindo. É bênção de Deus. É alegria de Deus para um pai ou para uma mãe, né? Agora aquele que está nas baladas, o pai não vai dormir, não tem sossego, porque ele não sabe o que pode acontecer lá. Não pode acontecer lá. Então, é isso que é a prosperidade nas nossas vidas, não é só dinheiro, não é só riqueza. A prosperidade é você ter uma vida abençoada por Deus, a bênção de Deus nas nossas vidas. E quando nós proferimos isso, você pode ter a certeza que Deus fará aquilo que Ele tem para nossas vidas. Jeremias 29, que fala assim, né? Que no versículo 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tem de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vós dar o fim que esperais. Então, o pensamento de Deus, as pessoas podem ter qualquer outro pensamento sobre a minha vida, mas o que vai valer na minha vida, o que eu vou trazer para a minha vida, é o que Deus diz de mim. O que Deus acha de mim. Não importa o que os outros falem. O importante é o que Deus fala sobre a palavra dele, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Não importa o que os outros falam. O importante é você tomar posse. Deus tem pensamento de paz e não de mal para nenhum de nós. Para todos nós. É de bênção. E quando você toma posse dessa palavra, você vai viver aquilo que a palavra declara. Aquilo que a palavra declara. Então, é muito gratificante servir ao Senhor e ter a certeza que em nenhum momento Ele desampara a gente. Eu lembrando aqui agora, ali quando Pedro, ele chegou, o Senhor se apresentou ele lá no mar, e Pedro pediu: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu ande por cima das águas. Ele disse: vem, Pedro, vem. Então, e Pedro foi. E quando Pedro começou, ele olhando para o Senhor, né, e ele começou a andar. Quando aí ele tirou o foco. O foco do Senhor Jesus, começou a ver o vento, a tempestade. E ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele disse: Senhor, socorre. O Senhor foi e pegou pela mão. Pedro perdeu a oportunidade de ter ido e ter voltado para o barco andando em cima da água. Se ele não tivesse tirado o foco do Senhor Jesus Cristo, ele tinha ido até ele lá e tinha vindo voltado com ele para o barco andando por cima das águas. Mas ele foi olhar para a tempestade, para os problemas. Porque o Senhor Jesus já tinha ordenado: vem, Pedro, declara para vem, tu quer vir, vem. E ele foi. Só que no caminho ele começou a olhar para o vento, para a tempestade. E muitas das vezes é o que acontece com a gente. Na dificuldade, a gente for olhar só para a tempestade, para a luta, você vai naufragar como a Pedro, né? Naufragar. Agora, quando você vem a luta, vem. Essa semana semana passada, a gente passou uma luta aí com o Rubem, mas tendo a certeza, a igreja está orando, que a gente está orando, e Deus ia dar vitória.
Deus ia dar vitória, né? E deu assim, hoje está aí, para a glória de Deus. Então, quanto nós tivemos aqui, nós vamos passar por algumas lutas, tribulação, como o próprio Senhor Jesus falou, né? Tereis aflições, mas tem bom ânimo. Quando nós temos bom ânimo, Ele estará conosco. Agora, se eu me abater, se nós se abatermos na hora da dificuldade, aí é de melhorar, faz é melhorar. Então, nós temos que ter firmado a palavra do Senhor. Está firmado na palavra, porque a palavra ela não volta vazia. A palavra ela sempre permanece fiel com cada um dos teus filhos. Nós vemos também outro exemplo. Você vê Davi, quando ele chegou para enfrentar o gigante, ele foi olhar para o tamanho do problema? Não, ele não olhou para o tamanho do problema. E foi o que ele falou: hoje mesmo o Senhor me entregará esse circunciso nas minhas mãos. Hoje mesmo. Então o Davi, um menino, uma criança, mas ele não olhou para o problema. Ele olhou para o Deus que estava com ele. Porque ele não ia nas forças dele. Você vê que ele não quis nada de armadura. Ele: eu vou na força do meu Deus. Porque não é eu que vou fazer, mas quem vai fazer é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Todo o poder nos céus e na terra. E ele declara lá em Hebreus que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra do Senhor ela não cai por terra, ela sempre permanecerá, porque é o próprio Deus. Então quando nós... E Davi foi isso. Uma passagem extraordinária para nós tirar de exemplo é o Davi. A diferença de Davi: era um homem submisso a Deus, humilde, dependente totalmente da presença de Deus. Mesmo quando ele foi ser rei, a dependência dele não era nas amizades, a dependência dele não era no carro que ele tinha, não, a dependência dele exclusivamente foi sempre no seu Deus. Por isso que ele foi um rei bem sucedido. Teve alguns problemas, alguma dificuldade? Teve, mas sempre com a vitória nas mãos dele. Então, nós estamos o mesmo. Nós, como servo de Deus Altíssimo, não tem uma diferença. Não tem uma diferença de Davi. Porque naquele tempo foi Davi. Mas hoje é para mim e para você essa palavra. Aconteceu com ele para servir de exemplo para mim, para você. Quantas dificuldades que o nosso pastor já tem passado aqui? Já pensou se eles fossem olhar só para os problemas? Eles já tinham até deixado a igreja. Mas não, eles sempre estão ali. Não, a minha dependência está no Senhor. Tem as dificuldades, as lutas, mas o Senhor estará comigo. Eu vou fazer chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Então, é isso que Deus tem para nossas vidas. Então, é isso que nós, como servo do Senhor, é nós usar a nossa boca, a nossa palavra. Eu falei algo com uma pessoa, porque às vezes a gente está nervoso, nós estamos sujeitos a falar algo, às vezes, que entristece a pessoa, ou um momento de ira, porque a palavra do Senhor declara: a gente irais, mas não pecais. Então é isso. Eu lembro, dou então um exemplo aqui, né? Quando nós casamos, que eu não conhecia o Senhor Jesus, às vezes qualquer coisinha, eu tinha uma discussão com a minha esposa, aí eu passava 2 dias sem falar com ela. Achava que estava fazendo grande coisa, né? Estava piorando. Aí quando eu vim para Jesus, que eu conheci a Jesus, a palavra que olha, irais, mas não pecais. Antes que o sol se pôr, faz as pazes. Antes que o sol se põe, faz as pazes. Porque somos sujeitos, às vezes, a fazer algo que entristece um ao outro, mas não é deixar dar lugar a Satanás. Agora a pessoa, o marido vai falar algo que não entristece a esposa, tudo durante o dia ali é uma palavra, algo, aí fica 2, 3 dias, 4 dias. É tudo que o nosso adversário quer. A legalidade que a pessoa dá para causar problema é de diminuir o problema, cresce o problema. Então é melhor cortar logo pela raiz. Tem alguma palavrinha que não, algo que não aconteceu? Antes de anoitecer, vai lá e se conserta. Que é bênção de Deus. Então o que Deus tem para nós é isso. Nós, como ser humano, não tem ninguém perfeito, mas nós buscamos a perfeição no Senhor. Se eu errei, é reconhecer o erro. Pequei, o Senhor me perdoa. Chegai, porque não podemos encobrir uma coisa que tem que ser consertada. Falei algo com meu filho que não deveria ter falado. Meu filho, me perdoa. Eu retiro essa palavra que eu falei. Eu retiro. Em nome de Jesus, e lanço fora. E eu não vou mais falar isso. Eu vou proferir bênção. Profetizar bênção sobre o meu filho. É como a pastora sempre fala, que eu unge pelos teus filhos.
junta a tua família, antes de dormir, ora. Ora junto com eles, as crianças, todo mundo, abençoa eles. É o que Deus quer para nós. Se nós for ler ali o livro de Deuteronômio 6, ensina nós a fazer isso. Ensinar a instruir os nossos filhos no caminho, na palavra de Deus. Então é isso que Deus quer para nossas vidas. Quanto mais você abençoar a sua família, você será abençoado. Agora, se você, o pai era bebedor, era drogado, este filho vai ser igual o pai, não vai dar para nada. Meu amigo, você está causando uma destruição naquilo que é seu filho. Você quer ver o seu filho sofrendo? Você não quer ver o seu filho sofrendo. Então, você tem o direito de abençoar. Não, ele não vai ser como o pai, não. Ele vai ser uma bênção de Deus. Meu filho não vai ser um drogado, meu filho não vai ser um beberrão. Meu filho vai ser uma bênção de Deus. Porque é o que Deus diz sobre ele. Ele é uma bênção. Porque quantas pessoas, quantas mulheres queriam ser mãe? Daria tudo para ser mãe. E às vezes a pessoa tem mãe, é mãe, e às vezes o pai, né, vice-versa, e não valoriza aquilo que Deus deu, de tão precioso, porque ser pai e ser mãe é muito gratificante para nossas vidas. Então é isso que Deus tem para o seu povo, para a sua igreja, a igreja abençoada, que aonde nós for, o povo vai dizer, aquela família é uma bênção de Deus. Deus abençoou, às vezes mesmo que às vezes a pessoa veio, quando eu bebia, na época que eu bebia, hoje eu vou lá na minha terra lá, eu vou na casa dos meus irmãos, que é 11 irmãos que eu tenho lá, quando eu chego lá, cada um quer que eu vou para a casa de um. E quando eu chego lá, eu junto com eles, falo da palavra, peço para fazer oração ali, sempre estou semeando a palavra, mesmo por telefone, quando eu falo com eles, ou eles ligam para mim, sempre eu estou semeando a palavra para eles. Quando eu vim para o Senhor, era só eu, hoje tem bastante. Já servindo ao Senhor da minha família, para a glória de Deus. Das coisas também que eu lembrei agora aqui, e quando eu cheguei aqui em São Paulo com 3 anos, eu digo assim, eu vou trazer a minha mãe, e no nome de Jesus, a minha mãe vai vir aqui em São Paulo e ela vai sair daqui crente, ela vai aceitar Jesus aqui na igreja. Eu sempre orava e falava, quando eu ia interceder lá na igreja, eu botava lá as mãos lá, e clamava, e eu digo, ela vai vir, só que ela não queria vir e tal, aí Deus removeu lá uma situação, que as irmãs veio aqui também para casa das filhas, e ela veio junto. E ela veio, pastor, muito tempo aqui, e para a glória e honra do Senhor, quando o pastor fez o apelo lá, ela foi para frente, aceitou Jesus, e foi da maneira que eu pedi a Deus, Deus concretizou. Foi para lá e ficou servindo ao Senhor lá, e está na glória com o Senhor, mas fez aquilo que eu pedi a Deus. E a gente fica alegre quando a gente pede algo a Deus, principalmente quando é a salvação da nossa família, e que na oração que a gente faz, Deus cumpre da maneira que a gente fez. A gente fica tão gratificante, tão alegre, e eu fiquei muito feliz. Então é muito bom quando você profere a palavra de Deus. E a palavra de Deus que nós proferimos, você pode ter certeza que passa os céus e a terra. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Ela não passa, ela se cumpre na vida daqueles que creem. Amém, irmão? Então a palavra foi essa que Deus fez para nossos corações, o que Deus falou com a sua vida, e aprendeu, e tenha certeza que não importa o tamanho do gigante, que se levante, creia como Davi fez. Não olhe para o problema, olhe para o Deus que você serve. Amém? Glorifica a Deus, aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus. Querida, a palavra do Senhor, ela diz isso, que a nossa palavra, ela precisa ser palavras temperadas. O que quer dizer isso? Que a palavra do cristão, ela precisa ser palavras agradáveis. Tá ruim esse microfone aqui, viu, Júlio? Tem alguma coisa aqui, tá um som horrível aqui. A sua palavra, sai da sua boca, ela precisa ser boa para quem escuta, como o Wellington comentou aqui. Da nossa boca tem que sair palavras que edificam. Então, na vida do seu marido, irmã, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, na vida do seu conhecido, do seu próximo, você precisa ser boca de Deus. A sua boca, ela precisa ser uma extensão da boca de Deus. Então, quando você for falar com a sua esposa, com o seu esposo, com quem for, pense sempre, Jesus falaria assim no meu lugar? Porque se você tiver esse senso, você vai perceber
que as suas palavras agora serão sempre palavras abençoadoras. E se a palavra diz que a nossa palavra tem poder, ela tem poder, para o mal ou para o bem. Mas não podemos usar para o mal, apenas para o bem, para abençoar a vida das pessoas.